Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos chegando, se organizando. Boa noite, Elaine, Soraya, Eni, Michela, Grazi, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Para a gente iniciar essa live, esse encontro muito especial nessa noite, com um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante, né? Que é a gestação gemelar. Mais uns minutinhos aqui, deixa eu ver se a André e a Vera já estão por aí. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Andréia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Feliz de estar aqui com você e com a Vera nesse bate-papo hoje à noite. A felicidade toda minha, pode ter certeza. Ai, que delícia, vários amigos entrando. Muito bom. Sim, vai vários alunos aí já do Instituto Uhum. entrando, né? Eu Boa acho que noite, pessoal. vai ser um bate-papo bem interessante, né? Que é um assunto que essa questão do gênio evanescente está tão em voga. Pois é, tá mesmo, né? E é algo, eu acho que impacta tanto a nossa vida e a gente às vezes não tem esse conhecimento, né? Tantas pessoas que eu tenho certeza que vão se identificar aqui quando você estiver conversando e falando sobre esse assunto, né? Uhum. Mas vamos Eu, aguardar um pouquinho. Vamos deixar na expectativa aqui mais um pouquinho, uhum, pessoal, né? com certeza. Que todos se Ah, sintam muito bem-vindos aqui, né? A proposta não é de ser uma aula, e sim um bate-papo, e que a gente possa, além de falar um pouquinho sobre o assunto, também abrimos para perguntas, né? Olá, exatamente. meninas. Boa Olá, Olá, noite, Vera, tudo bem? boa noite. Tudo bem e vocês? Tudo bem tudo também. bem? Ótimo. Vou aproveitar aqui, né, para dar as boas-vindas mais uma vez pro pessoal, agora que nós estamos às 3, para a gente poder começar. E como a André estava falando, isso é um bate-papo, então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, que nós temos aqui nesse momento a grande oportunidade de poder conversar, eu aqui conversando e vocês escrevendo com a Vera e a Andréia, que tem muito conhecimento sobre as constelações familiares e sobre esse assunto de gemelar, que é, como eu comentei, eu acho super interessante e vocês vão entender por que é tão interessante assim, eu tenho certeza, quando elas começarem a falar sobre esse assunto. E eu quero agradecer muito, de coração mesmo, Vera e Andréia, pelo tempo de vocês, por vocês toparem, né, fazer essa live aqui, esse bate-papo para a gente conversar sobre esse tema e dizer que vocês são minhas grandes guias, né? São minhas professoras e guias nesse caminho das constelações, que é algo que eu me apaixonei. Claro que fez tão bem para mim também pessoalmente, mas que eu estou completamente encantada. Então eu agradeço muito por vocês serem minhas guias nesse caminho. É uma grande honra estar aqui, uma grande alegria. E de novo, muito obrigada pelo convite, pelo aceitarem esse convite, pelo sim de vocês aqui. Eu que agradeço o seu convite, Thaís. Muito me honra estar aqui com você, sendo sua convidada, viu? Muito obrigada. Eu já De disse nada, logo mas que entrei aqui, né, Thaisa, mas agradeço novamente. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante proveitoso para todos nós que estamos aqui.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Com todo o conteúdo que você sabe, com tudo que você sabe, minha nossa, qualquer bate-papo a gente aprende, não tenho dúvida nenhuma. Vamos fazer uma boa troca. Para começar esse bate-papo, para esquentar os motores aí, como a gente tem gente que é constelador, gente que não é, né? Temos um pouquinho de todo mundo aqui. Eu gostaria que vocês começassem explicando o que é isso, né, de gestação gemelar. Da onde surgiu isso? O que é esse termo? O que significa isso? Eu acho que a Andrea pode começar explicando isso, porque ela foi fazer um curso sobre isso, né? Então, acredito que ela possa fazer essa explicação de uma maneira mais apropriada do que eu. Bem, a gestação gemelar, né, não é um privilégio das constelações. Né? A gestação gemelar está aí, acontece nos mamíferos, né? E assim como acontece conosco, humanos. Mas o que é surpreendente nas constelações é a descoberta que muitas gestações, muito além do que eu imaginava ser possível, né, traz uma informação onde na concepção são concebidos mais de um embrião e que nos primeiros dias, até o primeiro mês, bem no iniciozinho da gestação, um gêmeo ele segue adiante e outro ou outros, né, desaparecem. E esse gêmeo que desaparece é tecnicamente chamado de gêmeo evanescente ou desvanecido. É o gêmeo que desaparece. E na maioria das vezes, a mãe nem sabe que estava grávida de gemelar, tinha uma gestação gemelar, né? E isso vai ter desdobramentos na vida adulta do gêmeo que chamamos de sobrevivente. É aquele que tem a sua gestação, né, tem a gestação com sucesso, segue adiante, nasce e tem a oportunidade dessa experiência de vida. E é isso que a gente tem pego muito nas constelações que a gente facilita. Então, é um tema bastante intrigante. Confesso que, como farmacêutica, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu não acreditei que isso seria possível no percentual alto que a gente vê, né? Eu não quero falar números, porque eu acho que ainda os estudos são muito recentes para a gente afirmar tecnicamente um percentual. Mas eu digo para vocês que é muito frequente. E a gente tem pego cada vez mais no consultório, nos atendimentos. Então, por isso que nós, né, resolvemos, né, Thaís e Vera, falarmos um pouquinho para vocês sobre isso. A gente resolveu falar sobre esse assunto por ser um assunto muito novo no trabalho que a gente está fazendo, né? Talvez o conhecimento dos gêmeos evanescentes já exista há mais tempo. Não sei há quanto tempo já existe. A Andrea talvez possa dizer, não sei. Mas, no nosso trabalho, é novidade, né? E como é novidade para nós, deve ser novidade no campo das constelações em geral. E nós temos conversado sobre isso, nós duas, e ficamos boquiabertas de ver a quantidade de pessoas que, ao estarem procurando uma constelação para resolver uma questão sua, a primeira coisa que já se vê é que essa pessoa teve um gêmeo que não nasceu, que seria o gêmeo evanescente. Todos ficam muito surpresos. Todos os clientes, né, cuja constelação mostra isso, eles ficam muito surpresos. Nossa, nunca imaginei que eu tivesse um irmão ou uma irmã gêmea. Nunca poderia imaginar isto. E, claro, nem a mãe poderia imaginar, porque a mãe também não soube
E nem os médicos tinham condições de saber naquela época, onde tudo isso começou a aparecer. Né? Porque as pessoas que vêm fazer constelação hoje são adultas já. Então, quando a mãe estava grávida delas, ainda não existia nem ultrassom, né? Então, não tinha como imaginar que tivesse mais de um feto. E mesmo que pudesse imaginar, talvez nem descobrisse, porque como esse gêmeo evanescente, esse que sumiu, que desapareceu, ocorre o desaparecimento dele logo no comecinho da gestação, talvez num sangramento que a mãe tenha tido, e o médico manda fazer repouso. Ah, porque está grávida, a pessoa está grávida. Então, olha, para você não perder seu bebê, fica de repouso, porque o sangramento pode ocasionar um aborto. E, de repente, é mesmo um abortinho que está acontecendo ali naquele sangramento. E ninguém fica sabendo. Como também esse gêmeo pode desaparecer por ter sido absorvido pelo corpo da mãe. Isso a Andréa pode explicar melhor. Existem 3 possibilidades mais frequentes, né? Uma delas é essa que a Vera falou, de logo no início da gestação a mãe tem um escape. É assim que os médicos dizem, é um escape, é um pequeno sangramento, né? E muitos médicos dizem, esse sangramento é o sangramento de fixação ou nidação, que é quando aquele ovinho vai se fixar na parede do útero, lá no berço da vida, né? Então, tem um pequeno escape, o médico pede, faz um pouquinho de repouso, se acalme, vai ficar tudo bem, e realmente aquilo passa. Por quê? Porque houve a perda de um dos gêmeos, ou de mais de um gêmeo, que não ficou, e um fixa. E a gestação segue adiante. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é desse embrião que não se desenvolveu adequadamente, não se fixou, ser absorvido pelo corpo da mãe. E uma outra possibilidade é o corpo do próprio gêmeo sobrevivente absorver. Porque é uma porção celular muito pequenininha. Então, fica ali como um corpo, né, que não tem mais vida, e de alguma forma ele precisa ser absorvido. Mas a memória de que o gêmeo sobrevivente veio acompanhado por um irmão fica gravada em todas as células desse gêmeo. E ele vai seguir adiante na vida, e lá na vida adulta terá desdobramentos. E são esses adultos que nós recebemos no consultório para as constelações. Aproveitando. Oi? Só aproveitando isso que você está comentando, Andréia, que eu achei sensacional, né? Dessas formas que podem a gente perceber, né? Se é gêmeo evanescente ou não. Eu, no meu caso, estava fazendo ultrassom no fígado. E aí o médico falou, olha, você tá com uma mancha, essa mancha não tem problema nenhum, não faz nada. Não tem problema, não é nada, né, que você precisa se preocupar em termos de doença. Mas eu lembrei, né, da aula e falou, olha, essa mancha é né, pode ser não sintoma, mas um algo indício. que ficou, um indício, exatamente, do gêmeo, né? Então, às vezes a gente vai descobrir isso bem mais tarde, né, no nosso corpo mesmo, o gêmeo sobrevivente, que tem essa possibilidade, né, de ter esses indícios, resquícios do gêmeo. Sim, existe uma característica que ocorre principalmente na fase da adolescência e da adolescência, quando está saindo da adolescência e partindo para a vida adulta. É uma situação clínica chamada de cisto pilonidal, que normalmente acontece no cóccix, bem aqui no finalzinho da coluna, né? E aparece como se fosse
uma inflamação, um pelinho encravado, ou, né, o que se diz vulgarmente, uma espinha, algo que começa a inflamar, né? Aí trata, desaparece. Aí dali um tempo volta. E como é o local onde tem contato com assento, né? Então, é um local quente, que fica com pressão. Então, aquilo vai e volta, vai e volta. Só que cada vez que volta, volta maior. Até que chega numa situação onde não tem mais tratamento clínico com remédio. E aí o médico diz assim, a gente vai ter que operar isso. Só que né, da parte externa é um ponto infeccionado, né, uma lesão. Só que na hora que o médico abre, ali dentro é bem profundo e tem uma massa. Que massa é essa? Pode ser cabelo e dente, cabelo e unha, que é um resquício do gêmeo que não evoluiu, que o corpo do gêmeo sobrevivente absorve. E é muito interessante isso, porque eu constelei um menino, uma criança, através dos pais, né? Como ele era criança, os pais que vieram constelar. E o menino estava com uma lesão imensa, só que a lesão já estava saindo para fora, como se fosse uma massa mesmo celular. E aí, no campo, e aí estava com indicação de cirurgia, e no campo sistêmico, na constelação, apareceu o gêmeo. E pasmem, gente, eu tenho um relato disso. Aquela inflamação foi regredindo, 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 sumiu e nunca mais apareceu. Olha só, né? Olha só que incrível. Não precisou fazer a cirurgia, né, André? Nem cirurgia e nem medicação mais, Vera. Regrediu de tal forma, né, que foi surpreendente para os pais e eles compartilharam comigo. Eu também fiquei surpresa, uau, que coisa incrível, né? Mas foi a constelação que curou aquele menino? Não. Como é que a gente diz, Vera? A constelação não cura não ninguém faz milagre. e não faz milagre. Não faz milagre. Né? Mas foi a tomada de consciência daqueles pais. Quem faz milagre é a própria pessoa, né? Porque toma consciência e acaba, de alguma forma, fazendo meditação, fazendo oração, entrando em sintonia com algo divino. Isso daí é uma coisa interna, né? Que a própria pessoa que está fazendo. Não tem ninguém lá fora fazendo isso por você. É você mesmo que faz. Então a pessoa pensa que a constelação que fez o milagre. Não, a constelação não faz nada. A não ser trazer a consciência daquilo que está acontecendo. O que a pessoa vai fazer com essa informação, não sabemos, o problema é dela. Mas é incrível como ajuda a pessoa a ter a vontade, vamos dizer assim, de resolver. E aí acaba resolvendo mesmo. É verdade. Assim, é o que a gente vê, né? É assim que funciona no dia a dia. É isso mesmo. Só vou aproveitar que já tem umas perguntinhas aqui, vou perguntar para vocês, vou interromper. A Grazi estava perguntando aqui se é o mesmo que cisto dermoide. O cisto que você tinha comentado, André. Não tenho certeza. Eu posso pesquisar e depois responder para ela, mas eu não tenho certeza se é sinônimo. E a Maricela também está comentando aqui que tá os quadros gêmeos atrás da Vera aí, né, Vera? Estamos falando... é verdade! Olha o Marcelo também aqui está falando que é uma alegria, né, vê-las. Ele foi aluno de vocês, né? E ele falou, penso que ainda falta muito a ser elucidado sobre esse tema. Eu não tenho a consciência necessária para entender esse tema. Né? Sim. É verdade. Não sei se a gente pega o ganho. Já dá para dar uma entradinha no tema, porque se você for constelar alguém
e aparecer um gêmeo evanescente, você tem condição, pelo menos, de saber o que está acontecendo, né? Você pode não ter um conhecimento mais profundo sobre o assunto e tal, mas sabendo da existência disso, você já não fica a ver navios, né? Você já tem uma orientação para dar para o cliente. Exatamente. Thaisa, tem mais alguma pergunta? Tem aqui agora da Luzia. Qual é mesmo o nome do cisto? Cisto pilonidal. Pilonidal. Maravilha. Sabe o que está me ocorrendo aqui? Que eu acho Sim. que tem muita gente curioso para saber qual questão que os clientes trazem que no campo sistêmico se mostra a questão do gêmeo evanescente, do gêmeo desaparecido. Né, Vera? Eles devem estar curiosos. É verdade. Vocês leram meus pensamentos. Porque eu Se ia o perguntar. próprio cliente... Ok? Desculpe, Thaisa, eu falei junto com você, não escutei o que você disse. Desculpe, eu só ia perguntar aí para vocês, né? Como cliente, por exemplo, eu, né? Sabendo disso, que tema que isso afeta na minha vida? Né? Se eu sou, por exemplo, um gêmeo sobrevivente. Uhum. Eu posso responder uma parte e a Andrea complementa com outra, porque nós duas sempre trabalhamos juntas, né? E é muito bom, é maravilhoso mesmo a gente estar tão harmonizada no trabalho. É muito, muito, muito importante essa conexão que nós temos. Praticamente a gente pensa igual. Quando eu vou falar alguma coisa, André também está pensando em falar a mesma coisa. Até a gente dá risada, olha, eu ia falar isso agora e você está falando. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: quando a pessoa chega e fala assim, o meu tema para constelar é que eu sinto um vazio muito grande e eu não sei de onde vem isso. É como se eu tivesse um buraco no peito, faltando algo, mas não falta nada na minha vida. Aí a gente começa a perguntar, morreu alguém muito chegado a você, né? Alguém muito importante que você sente falta? Não morreu. O que pode ser esse vazio? Não sei. Às vezes eu estou num lugar que tem bastante gente, numa festa, né? Tem muitas pessoas conhecidas e tudo, mas mesmo estando ali, de repente eu me sinto isolada. Parece que está faltando alguma coisa para mim. E eu não sei o que é. Eu gostaria de constelar esse tema para ver por que eu sinto isso. Essa é uma questão que eu tenho recebido de muita gente. E aí, vamos fazer a constelação de cara, aparece o gemelar. Eu não sabia que tinha, a cliente também não sabia que tinha, né? Deixa eu ver uma pessoa que está escrevendo aqui. Eu fui olhar para um buraco no peito, dor física, quando vivia alguns afastamentos emocionais, como se não pudesse seguir deixando algo para trás. Grazi Gasparovic está falando isso. Pois é, pode ser isso, pode ser um gênero adolescente. Andréia, pode falar um outro caso? Sim. Existem várias questões, né? Mas uma das questões que a gente recebe, fora essa que a Vera comentou,
é uma pessoa que tem sobrepeso. E faz de tudo, faz academia, faz reeducação alimentar, faz N dietas, né? Às vezes até consegue eliminar peso. Mas quando ela menos percebe, já recuperou tudo de novo, né? Não quero dizer com isso que somente o gêmeo evanescente aparece no caso de obesidade, mas é uma das causas da obesidade. Por quê? Porque inconsciente, o gêmeo sobrevivente come por ele e pelo irmão que não ficou. Né? E aí ele fala, uau, realmente parece que eu como sem ter fome. A hora que eu vejo, eu tô comendo. E como às vezes até umas coisas que eu nem gosto tanto. Né? Nem sei por que tô comendo. E aí quando ele descobre a questão do gêmeo evanescente, ele fala, uau, né? Uau, realmente isso faz sentido para mim. Você quer comentar uma outra questão, Vera? Que nós temos tantas, né? Ah, são muitas, são muitas. Sim. O pessoal que está com dificuldade de dieta já sabe, já tem o Fica a Dica já, hein, pessoal? Tá difícil aí, mas fica a dica. Isso mesmo. Nem sempre é essa a resposta, né? Então, precisa estar consciente de que essa é uma possibilidade. Certo? Outra possibilidade. Um cliente que chega e fala, olha, eu não sei o que acontece comigo, que eu nunca consigo terminar nada que eu começo. Eu vou fazer um curso, começo gostando do curso, daqui a pouco, não quero mais fazer, não tenho mais nem vontade de assistir aula. Vou fazer outro. Acontece a mesma coisa. Arruma um trabalho. Não tá bom, não sei o que é, mas não me satisfaz. Nada satisfaz. Nem trabalho, nem curso, nada. Não termina nada. A pessoa começa um monte de coisa e não termina nada. Uma das causas é isso daí. Como que eu posso? É como se a pessoa pensasse. Lógico que ela não pensa, porque é inconsciente, né? Ela não tem ideia. Mas é como se a alma dela dissesse assim, como é que eu posso ser feliz em conquistar algo que me dê prazer se o meu gêmeo não está aqui para poder caminhar junto comigo? Eu não tenho o direito de ir adiante e ele ficar parado lá atrás. Mas a pessoa não sabe de nada. E como que acontece isso? A alma sabe. Conscientemente a pessoa não sabe. Mas a alma sabe. Por quê? Porque esteve junto por um tempo. Porque combinaram de vir juntos. Quando ainda estavam no plano espiritual, combinaram de vir juntos. Né? Então, veja bem. Quando, de repente, aquele sobrevivente se dá conta de que o outro veio junto, mas onde é que foi parar? Eu estou aqui sozinha, eu não me conformo. Eu não aceito isso. O que aconteceu? Então fica muito estranho o fato de saber que tinha outro e de repente o outro sumiu. Mas é a alma que sabe. Agora, nós temos tanto eu quanto a Andréia, nós temos uma explicação para isso, né? Que é nossa.
baseado até naquele livro Conversando com Deus, de Donald Walsh, o autor, né? Ele conta uma historinha lá, que é muito linda. A historinha da pequena alma. Quem tiver esse livro, Conversando com Deus, leia a historinha da pequena alma. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. E quem não tiver o livro pode procurar na internet. A historinha da pequena alma. E aí vocês vão se deliciar. É verdade mesmo. Não precisa ter o livro. Na internet tem a historinha da pequena alma. Está lá prontinha para você até imprimir. Você pode imprimir. É linda essa historinha. E para nós faz todo sentido para explicar o gêmeo evanescente. Mas isso é da nossa cabeça, tá? Eu e a Andréia fazemos essa ligação. O Donald Walsh, ele nem imagina que nós estamos fazendo isso com a historinha dele. Né? Isso Mas mesmo. tem um sentido incrível. Quando a gente conta essa historinha para o cliente, olha, eu vou te explicar por que aconteceu isso. A gente conta essa historinha e faz tanto sentido, que a pessoa se sente preenchida. E aí ela fala, nossa, eu estava me sentindo traída. Sabe o que acontece? Eu não confio nas pessoas. Eu não confio nas pessoas e não sei por quê. Por que eu sempre tenho um pé atrás com as pessoas? Eu não me entrego de verdade a ninguém. Aí eu pergunto, e agora, você sabendo dessa historinha, você tem uma resposta? A pessoa fala, puxa, agora eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Como que eu vou me entregar para alguém se eu combinei com o meu gêmeo que ele viria junto comigo? Eu tinha certeza que isso aconteceria. E, de repente, me sinto traída, porque ele sumiu. E sumiu sem me avisar. E eu fiquei a ver navios, né? Fiquei procurando e não encontrei. Então, é uma coisa que acontece na minha vida e me impacta no sentido de eu não confiar nas pessoas. Por quê? Por causa disso. Aí, essa historinha da pequena alma traz a resposta que a pessoa precisa. É isso que eu tenho a dizer neste momento. Ela é maravilhosa mesmo e tem no YouTube também, né? Quem quiser escutar ela realmente traz esse aconchego no coração, né? Sim. E eu queria que vocês falassem também um pouco, aproveitando isso, né? Explicasse o que é isso dos gêmeos, por que é tão forte essa ligação, né, do gêmeo? Além, né, da historinha, de tudo isso, mas por que acontece isso? O que é isso? Então, imagina, né, como é a ligação. A gente fala muito do vínculo entre pais e filhos, né? E na constelação a gente até trabalha muito o que a gente chama de movimento do amor interrompido, né, entre pais e filhos. O que seria isso? É quando, por algum motivo, o filho se sente abandonado de forma definitiva ou temporária por um dos pais. Então, por exemplo, nasce um bebezinho e a mãe morre no parto, né? Então, isso a gente chama de movimento do amor interrompido. O fluxo do amor entre mãe e filho foi interrompido, né? E muitos outros exemplos nós podemos falar nesse sentido. Até a gente pode marcar um outro bate-papo para falarmos do movimento do amor interrompido. Mas por que eu trouxe isso? Porque os estudiosos sobre o gêmeo evanescente, que é o que desaparece, e o gêmeo sobrevivente, que é o que fica,
Eles descobriram que o maior movimento do amor interrompido é dos gêmeos. Uau, que coisa incrível! Por quê? Porque eles foram concebidos juntos. E eles vieram juntos. Então a alma deles está totalmente conectada. E esse pacto que existe entre eles permanece em todas as células. Em todas as células. E vai muito além do DNA. É uma questão até de eletromagnética. É uma memória que fica na célula do sobrevivente. Então, ele passa a vida procurando um monte de coisa. Então, a Vera falou daquele que não consegue terminar um curso, né? Ou um estudo. Mas tem também o outro lado da moeda, que também pode estar relacionado com um gêmeo que não ficou. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que estuda, faz 1, 2, 3 faculdades, faz não sei quantas pós-graduações e parece que nunca chega. Trabalha, de sol a sol, ganha um montão de dinheiro e não se acha merecedor de usufruir dos ganhos do seu próprio trabalho, né? E por que isso? Ele estuda por 2 ou por 3, sei lá, né? Não tem só gêmeos, pode ter trigêmeos, quadrigêmeos, né? Então ele estuda por mais do que uma pessoa, né? Para além dele. Ele trabalha por 2, tenta viver por 2, só que isso é muito pesado. Por outro lado, a gente pode receber um cliente que traga como tema dificuldade com a mãe. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma raiva danada da minha mãe. E aí, eu vivo num país cristão, né? Genuinamente católico. E como que eu vou sentir raiva da minha mãe? E aí, na constelação, quando surge a questão gemelar, aí é fácil da gente explicar. Sabe qual é a raiva que você tem da sua mãe? Você culpa a sua mãe inconscientemente de não ter conseguido segurar você e o seu irmão juntos. Então, você culpa a sua mãe da não ficada do seu irmão. Ai, que incrível! Nunca podia imaginar uma coisa dessas. Né? Então, são várias questões que podem ser trazidas como tema da constelação, e o que a gente vai ver no campo sistêmico é que ele tinha um gêmeo, ou ela tinha um gêmeo, uma gêmea, sei lá. Né? Uma outra questão importante, que a pessoa é uma referência para os amigos. Então, os amigos que têm dificuldade, problemas, procuram por aquela pessoa. Só que esse é um lado da amizade, né? Eu me coloco à disposição dos meus amigos. Só que, como gêmeo sobrevivente, eu só deixo as pessoas chegarem até a minha página 2, página 3. A partir daqui, eu me fecho. Eu não deixo os relacionamentos se aprofundarem. Por que isso? E o medo que eu tenho inconsciente de perder de novo uma pessoa que fica tão íntima, tão próxima, tão querida. Então, como autodefesa, para que eu não sofra, eu já nem deixo chegar muito. Eu estou totalmente disponível. Porque a cada um que eu acolho é como se eu estivesse recebendo meu irmão ou minha irmã. Mas eu não quero que você invada. Eu não te dou essa liberdade. Incrível, né? Como é profundo, né? A gente começou falando aí de até o sobrepeso, outras pessoas até comentaram aqui de comprar mais do que uma roupa, mas olha como pode ser tão profundo, né? Essa questão. E às vezes a gente é assim uma vida inteira e não entende por que tem aquela sensação se não aconteceu nada. A gente fala, não aconteceu nada comigo, tudo certo minha vida. O que é isso, né? Da onde vem isso? Eu ia comentar que uma outra questão que mostra a relação com os gêmeos é o fato da pessoa comprar mais de uma roupa igual, de cor diferente.
Por exemplo, compro uma blusa. Ai, adorei essa blusa. Esse modelo de blusa é maravilhoso. Mas eu vou levar duas. Só que eu levo uma de uma cor, outra de outra cor. Às vezes, compro de 3. E o que acontece? Também existe gêmeo evanescente, que não são gêmeos, são trigêmeos. Eu já fiz constelação onde apareceram trigêmeos. Era uma única pessoa que estava ali como meu cliente. Mas apareceram mais 2 iguais. Trigêmeos. E a pessoa, depois da constelação, chegou em casa e mandou uma mensagem para mim com uma foto. Falou: Vera, eu nem acredito o que aconteceu. Estou tirando a foto nesse instante, mandando para você ver que coisa incrível. Eu fui fazer a constelação, mas antes eu tinha passado numa loja e tinha comprado. Vim embora para casa com um pacote. Comprei, trouxe em casa, não abri. E agora eu estou abrindo e estou boquiaberta. Eu comprei 3 blusas iguais, idênticas, de cores diferentes. E está aqui a foto para você ver. Me mandou a foto. Não, na verdade não era foto, não. Vídeo. Me mandou um videozinho. Abrindo o pacote, pegando a blusa, abrindo, mostrando para mim uma, outra e outra. Olha aqui. Aí eu fui para a constelação e a constelação mostra isso. Olha só. É incrível mesmo. É incrível. Aí, outra coisa, não é só roupa. Pode ser também sapato. Tem gente que compra mais de um sapato igual. Por que você compra um sapato igual ao outro? Eu nem sei, porque eu gosto. Eu gostei daquele modelo, porque é confortável e tal. E sempre tem resposta, mas você faz isso constantemente? Sempre que eu posso, eu faço. Nem sempre eu tenho dinheiro para comprar 2, mas quando eu tenho, eu compro. Né? E outras coisas mais também. Bolsa. É outra coisa que a pessoa compra igual, né? Acho que a mulher é mais fácil de comprar essas coisas do que os homens. Nem sei o que o homem pode comprar igual. Olha, eu já peguei homem, que é gêmeo, fazer coleção de relógio. Toda vez, não comprava relógios iguais, mas toda vez que ele ia comprar relógio, ele saía com 2, 3. 2, 3. Aí quando veio a onda de começar a comprar pela internet, então ele falou: tô perdido, não tenho nem mais onde pôr relógio, né? E assim vai. Então a gente fica homenageando o gêmeo que está no nosso inconsciente, lá no nosso coração, de muitas formas. Me lembrei de uma coisa bem interessante. Hoje em dia está muito em voga a questão dos pets, né? Dos bichinhos de estimação que acabam fazendo parte da família. E é interessante porque o gêmeo sobrevivente, muitas vezes, ele não escolhe um bichinho. Então a família adquire um bichinho, adota, né, lá um cachorrinho, um gatinho. Só que o animal, ele é muito perspicaz e sensível. E ele percebe essa energia que está no gêmeo sobrevivente. E dizem, eu não sou veterinária, eu sou farmacêutica, né? Mas os veterinários, quem estuda a questão com os pets, eles dizem que normalmente é o bichinho que escolhe dentro da casa, e não ao contrário. E o animal de estimação, ele vai lá grudar no gêmeo sobrevivente. E aí, por mais que o gêmeo não goste de bicho, acaba se rendendo, porque o bicho vai,
né, chega tanto, fica tanto naquela chameguice que, né, aquela pessoa acaba cedendo. Mas o animal se coloca a serviço dessa pessoa para preencher essa dor, esse vazio que está dentro dele. Olha só, né? Os pets da outra live aí, né, André? É outra live. Até nesse ponto eles também, né, estão junto aí com os tutores, né? Incrível também, impressionante. Sim. Olha, posso aproveitar e fazer uma perguntinha aqui que o pessoal mandou? Estão perguntando se a mãe, sem intenção, pode ser responsável por expulsar um dos bebês. Eu não entendi, Thaisa. Falhou para mim. Eu entendi também. A mãe, sem intenção, pode ser a responsável por expulsar um dos bebês. É uma pergunta. Tô achando que você vai ter que contar a historinha da pequena alma aí, viu, Vera? Tô vendo que sim, viu? Tô vendo que sim. Mas antes eu quero falar outra coisa que eu me lembrei. Você perguntou o que acontece que os gêmeos, né, são tão grudadinhos assim. Bert Hellinger nos disse que o maior amor do mundo não é entre mãe e filhos, é entre gêmeos. Olha que coisa. Olha que coisa. Entre gêmeos. E daí eu fui entender isto através da física quântica. Por incrível que pareça, através da física quântica. Existe um experimento que foi feito da seguinte forma. Os físicos observaram que átomos que ficaram juntos, ou apenas elétrons que ficaram juntos durante um tempo, foram separados e colocaram um deles dentro de um cofre, desses cofres que são hermeticamente fechados e impossível de penetrar qualquer coisa ali. E dentro do cofre colocaram uma câmera para filmar o que aconteceria com aquele elétron. E o outro foi colocado num outro, um outro compartimento, né? E mandado para longe, bem longe mesmo. O que aconteceu? Eles ficaram observando e estimulavam um elétron aqui, que estava neste cofre, estimulavam de alguma forma aquele que estava à distância, mas que tinha sido separado deste, no mesmo instante reage exatamente igual. E esse estudo foi repetido muitas vezes. E todas as vezes depararam com a mesma resposta. Qualquer que seja a resposta dada por um, essa resposta imediatamente é dada pelo outro. Isso tem um nome dentro da física quântica. É emaranhamento, né? O emaranhamento quântico. Eles ficam emaranhados.
Você lembra, Andréia, desse exemplo? Sim, é o emaranhamento, o entrelaçamento quântico. E é por esse motivo que eu disse agora há pouco que a memória, por que que eles ficam tão ligados? Porque é uma memória eletromagnética, não é uma memória simplesmente celular, que tem a ver com o entrelaçamento quântico. Eu não acabei de dizer isso? Né? Você não Então, usou o termo, né? Não, eu não usei esse termo, mas eu quis dizer que vai para além da célula, né? É Sim, uma conexão elétrica, eletromagnética. E o que a gente sabe com relação a isso, que não há o que apague essa memória. Não existe o que apague. É, exatamente. Eu gostaria de fazer uma... dizer para vocês algumas perguntas que vocês podem fazer para si mesmo, que podem dar uma dica se vocês trazem esse perfil de gêmeo sobrevivente, né? Um deles a Vera já falou. Será que eu compro mais de um do mesmo produto? Ou às vezes, será que eu vou ao supermercado e compro mais do que eu e minha família vamos consumir? Essa é uma Eu vou pergunta. Vou pedir então para o pessoal, André, enquanto você vai fazendo as perguntas, pessoal, quem for, levanta a mãozinha aí para a gente ir sabendo aí quem está se identificando com as perguntas aí, para vocês interagirem com a gente. Você já Você sentiu... consegue ver, Thaísa, você consegue ver as mãozinhas levantadas? Sim, sim, consigo ver. Uma outra perguntinha. Você já sentiu saudades de algo, ou de alguém, ou de algum lugar que você não sabe saudades do que é? É como se fosse uma nostalgia. Nossa, mas que estranho, por que eu estou sentindo isso? Uma outra pergunta. Você já se sentiu culpado e não sabe por que está se sentindo culpado? Não tem motivo? Como você percebe o sofrimento do outro? Por exemplo, quando alguém vem te contar um problema, uma dificuldade, né? Quando esse amigo vai embora, você fica naquela sofrência, tentando ajudar o amigo a resolver aquilo? Tem bastante gente aí nessa, nessa pergunta, hein? Outra pergunta, a Vera também já comentou. Você já chegou a se sentir sozinho, mesmo estando no meio de muitas outras pessoas? Seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, de relacionamento social? Ou então, chegou a já se sentir um ET? Parece que eu não sou desse mundo.